Vamos continuar com a parte de análise combinatória. Vamos para os arranjos agora. Vimos a parte de combinação, vimos a parte de permutações e agora vamos para os arranjos. No caso das combinações, a ordem não modifica resultado. No caso das permutações, a ordem modifica resultado e utiliza-se todos os elementos. No caso do arranjo, a ordem também modifica o resultado, só que não utiliza-se todos os elementos. O arranjo é uma espécie de permutação onde se escolhe-se elementos, ou se diz, na verdade, que a permutação é um arranjo que se utiliza todos os elementos. Bom, minha gente, vamos detalhar essa ideia. Vamos para o arranjo. Temos aí o arranjo simples. O arranjo simples é sem repetição e a ordem de escolha dos elementos modifica o resultado. Quando atender essas duas condições, temos o chamado arranjo simples. Bom, a fórmula que calcula o arranjo está aí definida. O arranjo é definido, o cálculo desta forma. O arranjo de NP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Vamos ver como é que calcula o arranjo? Observe. O arranjo é calculado da seguinte forma. O arranjo de, por exemplo, 8, 3 é igual a 8 elementos arranjados 3 a 3. Então vamos ter 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Essa é a maneira de calcular o arranjo 8, 3, utilizando a fórmula. Veremos depois outro método. Bom, 8 fatorial se desenvolve fazendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que parar no 5 fatorial? Porque 8 menos 3 no denominador dá 5 fatorial. Então podemos cancelar 5 fatorial com 5 fatorial e aí o resultado será 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 5, 30 e 3, 33. 336 possibilidades ou maneiras de ocorrer. Vamos a mais um exemplo. O arranjo 10, 2. O arranjo 10, 2 é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Então você tem 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8, desenvolvendo, dividido por 8 fatorial, por isso que eu parei no 8. Então, você pode cortar o 8 fatorial do numerador com o denominador e o resultado é 10 vezes 9, que dá 90 possibilidades ou maneiras de ocorrer. Então, esse é o cálculo do arranjo, utilizando-se a fórmula. Mais um exemplo, o arranjo 6, 1 é igual a 6 fatorial sobre 6 menos 1 fatorial. Ou seja, 6 fatorial vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, que vai ficar no denominador. Corta-se 5 fatorial e o resultado é igual a 6 possibilidades ou maneiras. Bom, minha gente, você pode parar o vídeo aí e fazer essas anotações. Tudo ok? Bom, se você já executou aí suas anotações, vamos continuar. Existe um método mais rápido para se calcular os arranjos. Não precisa utilizar essa fórmula. Vamos ver como é que faz? Então, a partir de agora, não vamos utilizar essa fórmula e aí passaremos a utilizar o chamado método rápido. Preste atenção. Para o arranjo de 10 elementos 3 a 3, basta fazer o seguinte. Para a escolha do primeiro elemento, existem 10 possibilidades. Como o arranjo simples é sem repetição, para a escolha do segundo elemento, teremos 9 possibilidades. Não é possível escolher o mesmo anteriormente escolhido. Para a escolha do terceiro elemento, 8 possibilidades. Então aqui já está o cálculo feito. Isto aqui dá o mesmo resultado que a fórmula e é bem mais rápido. Não usa fatorial. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720 possibilidades ou maneiras de ocorrer. Estão vendo como é fácil? Preste atenção. O arranjo 9, 2. Olha só como é que a gente faz. O arranjo 9, 2 é igual a 9 vezes 8. A primeiro, 9 possibilidades. Segundo, 8 possibilidades. Resultado, 72. O próximo, arranjo 12, 4. Primeiro, 12. O segundo, 11. O terceiro, 10. Quarto, são 4 que tem que ser escolhidos. Quarto, 9. Então, só é multiplicar esses valores que você vai ter o valor do arranjo. 12 vezes 11 dá 132. Vezes 10 vezes 9, 90. E o resultado é 0 vezes 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27 e 1, 28. 9 vezes 1, 9 e 2, 11. 11.880 possibilidades.
O próximo, o arranjo de 5, 4 a 4. Vamos escolher 4 termos. Então o primeiro tem 5 possibilidades, o segundo tem 4, o terceiro 3 e o quarto tem 2 possibilidades. Então primeiro, segundo, terceiro e o quarto elemento foi escolhido. Eram para escolher 4 elementos em 5. De 5, escolher 4. Então o resultado do arranjo 5, 4 é igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120 possibilidades. E o último arranjo 8, 1. 8, 1 é o próprio 8. Só tenho que escolher um termo, então esse termo tem 8 possibilidades. Bom, gente, anota aí esses detalhes, né? Para que fique tudo registrado, para que você possa revisar futuramente. Como eu disse, é necessário refazer tudo para memorizar. Sem essa revisão, não assimila conteúdo. Nenhum conteúdo, não é só raciocínio lógico. Qualquer conteúdo precisa de revisão e revisão para que fique cada vez mais claro na sua mente. Bom, vamos retornar e vamos avançando. Agora, o arranjo com repetição. Se no arranjo for permitido escolher o mesmo elemento mais de uma vez, como pode ser feito isso? Por exemplo, quando você vai escolher a senha, os caracteres de uma senha, de um código, o acesso ao banco, por exemplo, uma senha para o seu computador, você pode repetir caracteres, escolher o mesmo caractere 2 vezes. Então isso aí é um problema de arranjo com repetição. Se você pode repetir os elementos, o arranjo é calculado dessa forma. O arranjo de NP é igual a N elevado a P. Por exemplo, o arranjo 10,3, primeiro caso, o arranjo 10,3, vai ficar, a escolha do primeiro elemento tem 10 possibilidades, e do segundo, 10 também, porque eu posso usar os mesmos elementos. Eu posso utilizar o mesmo elemento que eu utilizei anteriormente. Para o terceiro elemento tem 10 possibilidades, então no total eu tenho 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. 1000 possibilidades. 1000 possibilidades. Tudo ok? Se fosse sem repetição, seria 10 vezes 9 vezes 8, que já vimos antes. 9, arranjo 9, 2 a 2 com repetição. Então, para primeiro 9 e para segundo 9 também. Então, 81 possibilidades. Bom, e o arranjo 12, 4? 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. Tudo ok? Bom, aí você faz aí o cálculo, né? Vamos ver aí se eu consigo. 12 vezes 12, 144. Vezes 144, deixar aqui no cantinho, ó, vamos ver o resultado disto, né? Na verdade é 4 vezes 4, 16, 4 vezes 4, 16 e 1, 17, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Repete isto. E aí coloca aí o 1 vezes 1 dá 4, 4, 1. Resultado. Vamos voltar. Resultado. 6, 13, vai 1, 12, 1, 13, 9, 1, 10. E aqui 15, 150 mil. Depois você faz aí a conta para confirmar esse valor. 150.336 possibilidades. Tudo ok? Todos conseguiram aí acompanhar? Então, ó, você pode aí parar o vídeo, fazer suas anotações aí no seu caderno dos cálculos feitos. Então vimos 2 tipos de arranjo, o arranjo com repetição e o arranjo sem repetição de elementos. O problema é que vai determinar se é com repetição ou sem repetição. Vale a dica, se envolver pessoas, já sabe, é sem repetição. Não podemos escolher a mesma pessoa 2 vezes para formar uma equipe de trabalho ou ocupar um cargo. Vamos ver? Então vamos retornar e aí continuaremos o assunto agora com as questões. Vamos ver os exemplos. Uma pessoa tem à disposição 8 tipos de piso. Então temos 8 tipos de piso para colocar em 4 quartos de sua casa. De quantas formas diferentes ela pode ladrilhar os quartos de maneira que todos os quartos tenham pisos diferentes? Se os quartos têm que ter pisos diferentes, significa um arranjo simples, um arranjo sem repetição. Temos o primeiro quarto e o segundo quarto, e o terceiro quarto, e o quarto quarto que será ladrilhado. Bom, se eu colocar o piso tipo A, B, C e D, isto aqui é diferente de colocar tipo B primeiro, depois C, depois tipo A, depois tipo D. Veja que são 2 situações diferentes. O primeiro quarto ficar com tipo A de piso ou B de piso. São situações diferentes, então o problema é um arranjo. Não esqueça, o problema envolve a ideia de arranjo.
Só que nesse caso é um arranjo sem repetição, porque os quartos têm que ter pisos diferentes. Então teremos o arranjo de 8 tipos de piso para escolher 4, sem repetição. Então para o primeiro quarto, 8 possibilidades. Para o segundo quarto, aí vai ficar 7, porque um já foi escolhido. Para o próximo quarto, 6, e o último quarto, 5 possibilidades. Então o resultado da questão vai ser 8 vezes 7, 56, 6 vezes 5, 30, e o resultado, 56 vezes 30, resultado disso, ó, 0, 6 vezes 3, 18, 15 e 1, 16, 1680 é o nosso resultado, e o gabarito, ó, letra D de dado. Conseguirei acompanhar? Fique à vontade, ó, depois você pode rever, volta aí a questão, escuta de novo, para, observa a resolução, depois você anota, tá bom? Durante a resolução, não faça anotações, só preste atenção. Está aí a nossa questão para que você possa fazer as anotações. Bom, vamos então retornar. Você para o vídeo, faz a anotação, depois segue, né? Vamos continuando. Aqui a gente não pode esperar 10 minutos, né, enquanto se anota. Então você para o vídeo e faz as anotações. Uma empresa tem 8 funcionários à disposição para ocupar o cargo de presidente. Ó, temos o cargo de presidente, de primeiro secretário e segundo secretário. De quantas maneiras diferentes esses cargos podem ser preenchidos? Bom, para preencher o primeiro cargo de presidente, existem 8 possibilidades. Para preencher o segundo, vão ficar 7 possibilidades. E o terceiro, 6 possibilidades. Isto aqui nada mais é do que o arranjo de 8 pessoas para escolher 3. Resultado, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 336. Já vimos esse resultado antes. Ó. Gabarito letra C. Tudo ok? Então, ó, aproveita, faz aí as suas anotações. E vamos partir para mais uma questão, para que você aprenda aí, né, a resolver problemas de análise combinatória. Em um campeonato de futebol participam 10 times, todos com a mesma probabilidade de vencer. De quantas maneiras diferentes poderemos ter a classificação dos 3 primeiros lugares? Então temos o primeiro lugar, e o segundo lugar, e o terceiro lugar. Bom, para o primeiro lugar, qualquer um dos 10 pode chegar, né, a ser o primeiro colocado. Mas, uma vez que um já é o primeiro colocado, sobram 9 competindo pela segunda posição. Se um outro conseguiu a segunda posição, vão sobrar 8 competindo pela terceira posição. Então, isto aqui nada mais é do que o arranjo de 10 para escolher 3. E o resultado já vimos quanto é. 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720 possibilidades. O gabarito da nossa questão, letra D de dado. Está aí para que você possa fazer suas anotações. E vamos continuar. Vamos para mais uma etapa. Considere os números de 2 a 6 algarismos distintos, formados utilizando-se os apenas 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Quantos desses números são ímpares e começam com dígito par? Olha só a brincadeira. Temos que escrever números com 2 a 6 algarismos. Em primeiro lugar, o problema será dividido em números com 2 algarismos, números com 3 algarismos, números com 4 algarismos, números com 5 algarismos e números com 6 algarismos. Então, nosso problema envolve 5 situações. Bom, a questão diz que os números terão que ser ímpares. Para ser ímpar, tem que terminar em 1, 5 ou 7. Existem 3 possibilidades. E tem que começar com um dígito par, ou seja, tem que começar com 2, 4 ou 8. Então, se o número tem 2 algarismos, o primeiro algarismo tem que ser par, tem 3 possibilidades. E, significa vezes, o último também tem 3 possibilidades, que é um número ímpar. Então, o resultado disso aqui são 9 possibilidades. Existem 9 números que atendem a essa condição. Bom, se o número tem 3 algarismos, para começar, vai começar com um algarismo par, tem 3 possibilidades. Bom, para terminar,
também tem 3 possibilidades, que são os números ímpares. Agora aqui no meio, se eu já utilizei um número para começar e outro para terminar, na verdade eu já utilizei 2 deles, ó. Então sobram 4 aqui no meio, 4 possibilidades para o número do meio. O resultado vai ser 3 vezes 4 vezes 3. Resultado disso aqui vão ser 36 possibilidades. Será que conseguirá acompanhar? Repetindo. Agora o número com 4 algarismos. Para começar, 3 possibilidades. Para terminar, 3 possibilidades. Bom, no meio eu terei 2 algarismos. Quantos algarismos vão ficar aqui? Quantas possibilidades existem para o segundo algarismo? 4. Não já usei 2? Já usei o primeiro e o último. Eram 6 números. Já usei o primeiro e o último, então ficam 4. E depois, se eu usar um deles, ficam 3. Então, ó, 4 possibilidades, 3 possibilidades. E o resultado disto, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 4. Ou então, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 9. 12 vezes 9 dá 108 possibilidades. Bom, continuando, o próximo, 3 possibilidades no início, 3 possibilidades no final. No meio, eu terei quantas possibilidades? Bom, 4, 3 e 2. Vai reduzir sempre uma. Resultado disso, 216 possibilidades. Para 6 algarismos, começa com 3, depois 4, 3, 2, 1 e o 3 no final. Resultado também 216 possibilidades. Bom, o resultado dessa questão é a soma de tudo. Se você somar todos os valores, 9, 6, 15 e 6, 6, 12, 8, 20. Então vai ficar 5 aqui no final, vai 2. 2 e 3, 5. 5 e 1, 6, 7. Na verdade, ó, foi 2. Não, foi 3. 3, 3, 6. 6 e 1, 7, 8. 585 possibilidades é o resultado dessa questão. Tá certo? Então não é uma questão simples de interpretar, mas essa, né, é a resolução da questão. Basta você ir fazendo, observando que se só tem 2 números, tem 3 e 3. Se tem 3 números, então tem 3 para iniciar, 3 para terminar e aqui 4 possibilidades no meio. Se tem mais um, 3 para iniciar, 3 para terminar, 4 e 3. E assim sucessivamente. Bom, dá um tempinho aí para que vocês possam, ó, parar o vídeo aí nessa tela, que fica mais ampliado e pode anotar tudo com mais perfeição, com maior detalhamento. Bom, vamos continuar nossa aula com mais questões. Agora, essas questões que virão são questões da prova do CESP-Sebrasp, para você julgar. Vamos ver o nosso texto. Em geral, empresas públicas ou privadas utilizam códigos para protocolar a entrada e a saída de documentos e processos. Considere que se deseja gerar códigos cujos caracteres pertencem a um conjunto das 26 letras do alfabeto, em que possui apenas 5 vogais. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Então, nosso item começa aqui, ó. O número total de códigos diferentes formados por 3 letras distintas é superior a 15.000? Bom, se eu quero formar códigos com 3 letras distintas, distintas significa diferentes. O problema é um arranjo simples. É um arranjo simples. Temos que escolher a primeira letra e a segunda letra e a terceira letra. Primeira letra tem quantas possibilidades? 26, porque o alfabeto tem 26 letras. Como as letras são distintas, eu não vou poder repetir. Então a próxima letra terá 25 possibilidades e a outra terá 24 possibilidades. Então o resultado, isto aqui, é o mesmo que o arranjo das 26 letras para escolher 3. Resultado disso, vamos multiplicar, ó, 26 vezes 25. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 2, 10 e 3, 13. E 2 vezes 26 dá 52, ó, 0, 5, 6. 650, multiplica agora por 24. 0, 4 vezes 5, 20, 6 vezes 4, 24 e 2, 26, nada, 2 vezes 5, 10, 12 e 1, 13, ó. Então 0, 0, 6, 5, 1, 15.600. Como a questão perguntou se é superior a 15.000, então o nosso item é julgado como certo. Tá bom? Esse tipo de questão é questão característica do CESP-Sebrasp, onde você julga e marca se está certo ou errado. Para aí o vídeo, né?
Anota aí, incluindo a conta, tá? É necessário treinar os cálculos, porque não pode usar calculadora na prova. Bom, minha gente, vamos então continuar. Vamos passar adiante, ó. O probleminha é idêntico, certo? Só que foi mudado um pequeno detalhe aí nesse problema, ó. É o mesmo texto. Em geral, empresas públicas ou privadas utilizam códigos para protocolar a entrada e saída de documentos. Considere que se deseja gerar códigos do mesmo jeito, ó, 26 letras com 5 vogais. Com base nisto, julgue. Eu só repeti o texto, né, para que você possa acompanhar nessa mesma tela. O item é esse, ó, o número total de códigos diferentes formados por 3 letras sendo permitida a repetição. Bom, se é permitida a repetição, para a primeira letra teremos 26 possibilidades, para a segunda letra também 26 e para a terceira letra também 26 possibilidades. Então o resultado aqui é o I, né, que transforma em multiplicação, ó. É a primeira letra e segunda letra e terceira letra, por isso que é o princípio multiplicativo utilizado. Isto aqui é o arranjo com repetição. É o arranjo de 26 letras, 3 a 3 com repetição. É 26 elevado a 3. Resultado. Isso aqui é claro que é maior, é superior a 15 mil, certo. Claro que tem que estar certo, porque a gente já calculou sem repetição e já deu mais do que 15 mil. Aqui vai dar mais ainda. Então, vamos calcular. Ó, 26 vezes 26, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 2, 12 e 3, 15. 52, né? Ó, 6, 8, aqui vai ficar meia. Não, 8 não, 7. 7 e meia. Vezes 26, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 7, 42 e 3, 45, 6 vezes 6, 36 e 4, 39 e 2 vezes 6, 12, 2 vezes 7, 14 e 1, 15, 6 vezes 2, 12 e 1, 13, então 6, 7, 4, 7, 1. Veja que deu o maior resultado, 17.476. Antes tinha dado 15.600. Claro que tem que ser maior. É claro que esse item está certo. Eu coloquei dessa maneira só para você lembrar aí. Cuidado, né? Tem que ver se o problema é com repetição ou sem repetição. Tá bom? Muito cuidado na hora de ler a questão para identificar se é com ou sem repetição. Bom, gente, faça as suas anotações e vamos continuar. Os problemas a seguir constituem o mesmo tipo de problema, é o mesmo texto, muda só o item. O item está aqui, ó. Este é o nosso item. O restante é o mesmo texto, 26 letras, 5 vogais para formar códigos. O item está aí descrito. Vamos ver o item. O item diz, ó, o nosso item diz, observe, se uma empresa decide não usar as 5 vogais, ó, não usar as 5 vogais em seus códigos, que poderão ter 1, 2 ou 3 letras distintas, é sem repetição, então é possível obter mais de 5.000 códigos. Veja, a questão diz que vai ser utilizado códigos com 1, 2 ou 3 letras. Uma letra ou 2 letras, letra e letra, ou 3 letras, letra e letra e letra. Significa que a primeira letra tem 26 possibilidades? Não, porque temos 26 letras, só que temos 5 vogais que não podem ser usadas, então vai ficar 21 letras, tá? Mas, ó, o ou é princípio aditivo. O próximo código com 2 letras, 21 possibilidades, vezes 20, que são letras distintas, mais 21, código com 3 letras, 21 possibilidades, depois 20 possibilidades, depois 19. Então esse é o resultado da questão. Conferindo, 21 mais 420, mais, vamos ver aqui o resultado, 21 vezes 20 dá 420, vezes 19, 19 vezes, ó, 9 vezes nada, nada, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 4, 36 e 1, 37, com mais os 420, ó, 0, 8, 9, 7. 7.980. Claro que isso aqui é superior, é mais de 5.000, claro que o item está certo, não é? O item está certo, é superior. Pronto? Todos conseguiram acompanhar o que foi feito? Será que ficou entendido?
Então para aí o vídeo, faz suas anotações na apostila e depois já sabe resolver tudo isto sozinho. Podemos continuar? Então vamos retornar. Bom, a próxima questão é a mesma questão, só que admitindo repetição, tá bom? Essa questão, ela é a mesma, o mesmo texto, só que admite repetição. Está aqui, ó, sendo permitida a repetição de elementos. Então dá uma lida aí no texto. Dá uma lida aí no texto, você vai ver que é idêntico o texto, é o mesmo texto, só que agora sendo permitida a repetição. Vamos lá então, temos 26 letras, não usar as 5 vogais, formar códigos de 1, 2 ou 3 letras. Então, o mesmo caminho, ó. Uma letra, ou letra e letra, ou letra e letra e letra. Bom, quantas possibilidades existem? 21 mais 21 vezes 21, porque agora o problema é sendo permitida a repetição. Depois, 21 vezes 21 vezes 21. Então, quando pode repetir, você vai ter a mesma letra podendo ser utilizada mais de uma vez, 1, 2 ou 3 vezes. Então, teremos 21 mais 441, que é 21 vezes 21, mais 441 vezes 21. Vamos ver o resultado, 1, 4, 4, 2, 8, 8, resultado, ó, 1, 6, 2, 9. Pronto. Então, somando tudo, 1 mais 1, 2 mais 1, 3, 6 e 4, 10 e 2, 12, vai 1, 2 e 1, 3, 7, 9, tá bom? Claro que mais de 5.000 códigos, claro que o item é certo. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar o que foi feito? Ótimo, para aí o vídeo, faz as suas anotações. Bom, vamos continuar. Bom, não temos mais questões até o momento. Esse vídeo já foi bem extenso, hein? Muito trabalho. Então vamos ficar por aqui, tá certo? Na próxima aula teremos a probabilidade. Vamos mudar de conteúdo. Conteúdo também muito importante. Probabilidade, que será o último conteúdo aí do raciocínio lógico. Bom, minha gente, até mais. Bons estudos. Persistência e não esqueça, não existe nada de difícil aqui. Difícil é não ter dinheiro para pagar as contas ou doença incurável, tá bom? Não sendo essas duas situações, não há dificuldade. É a questão só de luta e persistência. Até o nosso próximo encontro.